de Mateus, no capítulo 24, no versículo 30, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A primeira pergunta que temos aqui é quando? Quando foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus? Senhor, quando será o fim do mundo? Senhor, quando será a tua vinda? Quais os sinais? E Jesus disse em Mateus 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Então veja só, o dia e a hora do fim, o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe, apenas Deus. Mas no versículo 42 do capítulo 24, Jesus diz: Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A vinda de Jesus, o fim deste mundo, o período, a data, não cabe à humanidade, não cabe a meros mortais saber. Isso é algo que ficou restrito à divindade. Entretanto, no capítulo 24, no versículo 32 e 33 de Mateus, ele diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo, às portas. Então note só, aqui Jesus ele faz uma comparação, ele faz o uso das estações do ano para saber qual tipo de estação, ou seja, para saber se o verão estava próximo. Era observado a figueira. Quando as folhas dela começassem a brotar, então estava próximo o verão. E Cristo faz disso uma analogia com a sua vinda. Ou seja, quando você vê estas coisas acontecer, sabei que estaria próximo às portas. E que coisas são essas? São as coisas que ele falou anterior a isso. Ele falou de alguns sinais e nós iremos destacar aqui 7 sinais que revelam que estamos bem próximos da vinda de Cristo. Primeiro é um sinal no mundo político. No capítulo 24, no versículo 6, fala: E ouvireis de guerras e rumores de guerra. As razões das guerras está no versículo 12, onde ele diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. O amor da humanidade se esfriou. O ser humano ele se tornou mau. No capítulo 5 de Tiago, do versículo 1 ao 4, ali fala do enriquecimento ilícito de parte da humanidade. As razões dos milhões de mortos em guerra têm a ver com a ganância. Nos Estados Unidos existe uma família, a família DuPont. Essa família é uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Então eles são os maiores produtores de armas do mundo. E geralmente governos produzem guerras incentivados por essa família e por outras para venderem armas. Além da venda de armas, tem outros interesses que se reduzem meramente à pura ganância. As cidades são destruídas e tem que se reconstruir. Entra as empresas de construção e dificilmente uma guerra ocorre em um lugar onde não existe o desejo, o interesse pelo lucro. Então, as razões dessas guerras é a falta de amor, é a ganância, é a corrupção. O segundo sinal se daria no meio social. A Bíblia diz que essas coisas, no capítulo 24, versículo 8, seria apenas princípio de dores, ou seja, tudo isso que Cristo falou, guerra, fome, terremotos, seria princípio de dores. Por quê? No capítulo 3, de 1 a 5, de 2 Timóteo, fala que os últimos dias seriam tempos difíceis, porque os homens seriam mais amantes de si,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então note como seriam os homens dos últimos dias. Aqui está uma descrição. E veja, o versículo termina: tendo a aparência de piedade. Pessoas que você vê na televisão com aquela aparência piedosa, aquelas palavras bondosas, mas na verdade são pessoas extremamente perversas. E no capítulo 24, versículo 7, Jesus falou que haveria fome. Então note que a fome está se alastrando no mundo, uma crise econômica de grandes dimensões, e o Brasil tem sido um dos principais países atingidos. As pessoas desempregadas, as pessoas nas filas dos açougues para conseguir ossos. Nós vemos aí uma África, um Haiti, onde crianças passam fome, mas não é por falta de alimento e nem por falta de bens, é simplesmente porque o homem é mau. Os ricos, os que dominam esse mundo, eles fazem questão de produzir crises. Não se engane, essa crise que estamos enfrentando hoje no mundo e no Brasil são crises produzidas para a lucratividade das grandes empresas, dos grandes bancos, e também por outros interesses obscuros que aqueles que dominam esse mundo possuem. Cada vez mais a escassez de alimento, e Jesus falou: e haverá fome. O terceiro sinal se daria no mundo religioso. Jesus disse no versículo 11 do capítulo 24, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, novamente ele repete, surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, note que Satanás está usando o engano. Jesus falou apenas uma vez sobre fome, apenas uma vez sobre guerra, apenas uma vez sobre terremotos, apenas uma vez sobre epidemia, mas sobre o engano ele falou 4 vezes nesse capítulo, alertando. Por quê? Porque o engano espiritual é um meio de Satanás se manifestar como se fosse Cristo. Então, os religiosos, os cristãos, estão contribuindo, estão preparando o mundo, não para a volta de Jesus, mas para a volta do anticristo. É uma religião sentimentalista, é uma religião baseada por sinais. Então, o mundo está preparado para isso. Apocalipse 13, versículo 13 e 14, fala que o sistema da besta faria grandes sinais, que até fogo, ou seja, fogo faz descer do céu, uma falsificação do Espírito Santo, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foram permitidos fazer na presença da besta. Então, amigos, o mundo religioso, ele está preparado para a manifestação do anticristo. Pessoas estão nas igrejas pensando que estão servindo a Jesus, mas na verdade estão servindo a si próprio, estão servindo aos seus sentimentos. Um falso evangelho tem tomado de conta do meio religioso, e isso não é evangelho. Não é o evangelho da cruz, é o evangelho da bonança, o evangelho da prosperidade, o evangelho do lucro, o evangelho que dá tudo aquilo que o ser humano deseja, o evangelho que amacia o ego. O quarto sinal, a Bíblia diz, Mateus 24, 29, Apocalipse 6, 12, Apocalipse 6, 13, fala aí de calamidades naturais, ou seja, esse sinal se daria na natureza. O sol se escureceria, a luz se tornaria como sangue, as estrelas cairiam. E no versículo 7 do capítulo 24 fala de terremotos. Lucas 21, 10, 11 fala de grandes calamidades. Nunca houve
tantas calamidades no meio natural, na natureza, como estamos vendo agora, em decorrência da ação humana. Coisas espantosas estão acontecendo, uma atrás da outra, destruição de propriedades, há um descontrole na natureza. E Jesus falou que haveria grandes calamidades naturais, e estamos percebendo isso, incêndios em todas as partes. As estações agora que vemos é terremoto, é inundações, é fogo, é incêndios. O quinto sinal, ele se dá justamente na intensificação dos sinais. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4 diz: como as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Algum fala assim: sempre houve guerras na história, sempre houve terremotos, sempre houve fome. Sim, sempre houve isso, mas entenda, não na dimensão como agora. Só este ano já teve aí milhares de terremotos, milhares de tremores de terra. A fome não é mais em uma região localizada, ela é global. Guerras por todas as partes, as nações estão se armando, como as dores de parto. Quem já teve filho sabe como funciona. Vem primeiro uma dor e essa dor vai aumentando, e vem outra, uma próxima da outra. Os sinais estão se intensificando. O sexto sinal, no versículo 44 do capítulo 24, Jesus diz: por isso estai-vos apercebido, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não espereis. Trata-se do despreparo, como no versículo 39 do capítulo 24 também diz: e veio o dilúvio, e não perceberam, e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão distraídas. Jesus falou também em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4, diz: porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui não significa que vai vir de forma secreta, como alguns enganosamente falam, ou enganados falam. Imaginam que ele vai vir de forma secreta. Não é isso. Diz que virá sobre as nuvens e todo olho verá. Ele virá como ladrão porque as pessoas não vão estar esperando, estarão desapercebidas. Note que nunca houve tanto entretenimento como agora. Entretenimentos eletrônicos que prendem as pessoas constantemente em meio a essas telas. Satanás trocou a alegria pelo entretenimento. As pessoas são infelizes e andam procurando preencher o lugar da felicidade com o entretenimento. Amados, e esse entretenimento está deixando as pessoas desapercebidas, as pessoas anestesiadas. Elas não estão percebendo que esse mundo não é mais o mesmo, que esse mundo não está nada normal, que esse mundo caminha para uma crise final. As pessoas se divertem, as pessoas estão entretidas e não percebem que estamos diante da iminente volta de Jesus. O último sinal, Mateus 24, 24, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O último sinal se dará no âmbito religioso. O evangelho vai ser pregado. Apocalipse 14, 6 a 12 também fala do evangelho. Perceba, não é dos, não está no plural, é do evangelho. Então, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho da Bíblia, não o evangelho dos púlpitos de igrejas, não o evangelho dos lábios de homens que estão pregando o engano, não é o evangelho do comodismo, não é o evangelho do céu aqui na terra, mas é o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Apocalipse 18:1 fala que
anjo desceu do céu com grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Amigos, antes que o evangelho seja pregado, Jesus não virá. Colossenses 1:23, na época de Paulo, o evangelho foi pregado a todo mundo. Ali diz que foi pregado a toda criatura e Paulo foi um dos ministros desse período. Em apenas 30 anos, o evangelho foi pregado. Estamos aí há quase 2000 anos e uma igreja fria, uma igreja adormecida, não tem pregado o evangelho. Mas entenda, Deus está no controle. Deus está no controle do seu povo. E aqui está muito claro, este evangelho será pregado. Aqui não está falando da ação humana, mas da ação divina. Aqui está na voz passiva, ou seja, Deus vai intervir. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes e em menos de 30 anos o evangelho foi pregado. Não havia os recursos tecnológicos, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa dessa tecnologia fútil para pregar o evangelho. O evangelho vai ser pregado pelo poder do Espírito. Um poder maior do que o que houve no Pentecostes será agora novamente derramado e este evangelho vai ser pregado. Sofonias 1:14 diz: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O reino de Deus se aproxima. Os seres humanos irão clamar. Aqueles que estiverem perdidos, aqueles que não se renderem a Jesus, irão clamar. Aqui fala que o homem poderoso. O que é o homem? Alguns se acham muita coisa. Alguns se acham poderosos, cheios do orgulho, porque têm uma posição mais privilegiada que os outros. Então essas pessoas abusam das suas autoridades, abusam do seu estado e esquecem que são seres humanos. Mas aqui diz que naquele dia tremerá o homem poderoso. A pergunta é: o que eu faço? O que fazer diante disso? Marcos 1:15. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amigos, é hora de se arrepender. Ah, mas você não consegue se arrepender. Mas busque a Deus. Senhor, dai-me o dom do arrependimento. Eu fiz tanta coisa errada. Eu quero me arrepender. A salvação vem de Deus. O arrependimento vem de Deus. Creia no evangelho. Acredite. A palavra evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. Acredite nisso. Você não veio a este mundo para sofrer, depois morrer e depois ser destruído novamente. Não. O evangelho diz que Jesus veio ao mundo para quem nele crê tenha a vida eterna. Creia que Jesus pode nos salvar. Creia que Jesus tem algo melhor e coloque as suas vidas na mão dele. A salvação vem unicamente de Jesus. Clame a ele, se entregue a ele e você será salvo. Ó Deus, o dia da tua volta, Senhor, se aproxima. A tua palavra deixa claro, meu Deus, que estamos às portas. Senhor, em breve esse céu vai se partir no meio, com o brilho da tua glória. Ó Deus, nos prepare para esse dia. Que nada, nenhum dos entretenimentos, nenhum dos enganos de Satanás nos desvie, Senhor, do olhar para a tua cruz. Em nome de Jesus. Amém.